Bem-vindo novamente ao nosso curso sobre a vida de Jesus Cristo. Estávamos a falar sobre várias coisas, mas mais recentemente começamos a falar sobre o ministério público de Jesus Cristo. Então eu apresentei um esboço para mostrar 8 títulos, ou pode ser categorias, divisões deste ministério dele. O primeiro era o batismo de Jesus. E depois do batismo, a segunda, a tentação de Jesus Cristo. Já falamos sobre estas duas coisas. Falamos sobre o batismo dele e a tentação dele. Mas hoje vamos continuar com o início de Jesus. Então, depois de ser batizado, depois da tentação dele, penso que ele voltou a Galileia e começou, mas ele visitou também Jerusalém. Mas isso é os assuntos de Joel capítulo 1 até Joel capítulo 4, antes de Joel ser colocado em prisão. Ok. Antes disto, ele começou no livro de Joel. Então, o início, vamos continuar com o nosso estudo na página 25. Página 25, este assunto, o início, é achado abaixo da página 25 no nosso livro. Ok, os acontecimentos. Desculpe. Primeiramente, Joel identifica o seu próprio. Ele revelou quem eu sou. Ele revelou isto. Vamos ler Joel capítulo 1. Estes acontecimentos no início. Ele queria introduzir Cristo a Israel. Ok. Desculpe. Joel capítulo 1, vamos ler versículo 19 a 27. A Bíblia diz: E este é o testemunho de Joel Batista. Joel Batista não é autor do livro de Joel, é Joel Apóstolo. Joel Batista era antes de Joel Apóstolo. E este é o testemunho de Joel quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Versículo 20. E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhes, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo. Ok, eles queriam resposta dos líderes deles na cidade de Jerusalém, no centro religioso dos judeus naquele dia. 23, disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele citou Isaías capítulo 40, versículo 3. Ele citou este versículo: endireitei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, grupo religioso. Já aprendemos isto. Ok, versículo 25. Desculpe. E perguntaram-me, e disseram-me: por que batizas, pois se não tu és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Joel respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está a quem vos não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Ok. Mas realmente, vamos... outro versículo, neste mesmo capítulo, ele diz que eu batizo para manifestar Cristo. É pouco interessante porque Deus, segundo as Escrituras, deu
sinal a João Batista para reconhecer quem é Cristo, porque ele diz que o Espírito Santo vai descer na forma de pomba sobre Cristo para mostrar a João Batista que ele é Cristo. Isto aconteceu, hein? Não é grande coisa, mas simplesmente João disse que aqui, eu não sou Cristo, ok? Eles perguntaram a João. Mas também, número 2, abaixo da página 25, João testifica sobre o batismo de Cristo. Vamos ler, vamos achar várias coisas aqui. Versículo 28. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado de Jordão, onde João estava batizando. Versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim. Cristo existiu sempre, desde a eternidade, porque foi primeiro do que eu. 31. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu. Por isso, batizando com água. Já disse isso, eu já disse isso. Ele veio para introduzir Cristo. Está a ver, versículo 31. 32. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Então isso foi uma dica, um sinal dado de Deus a João para mostrar quem é Cristo. 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vereis descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Este batismo do Espírito Santo é a nossa salvação. Quando uma pessoa recebe Cristo, ele recebe o Espírito Santo. Ele é batizado dentro do corpo de Cristo, mergulhado neste corpo. Ok? Isso é o batismo do Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então João veio para manifestar, para mostrar a Israel: isso é Cristo. Ele foi enviado para preparar o caminho do Senhor. Ele fez isto. Ok? Número 2. Número 3. Os primeiros ganhadores de almas dentre os discípulos. Uma pessoa que ganha almas simplesmente é uma pessoa que prega o Evangelho. A Bíblia diz: quem é melhor um homem ganhar todo o mundo e perda a tua alma, ou a sua alma, desculpa. Mas não melhor. Mas o que ganha um homem por ganhar todo o mundo, mas perder a sua alma? A perda da alma é maior do que todas as riquezas deste mundo. Está a ver, hein? Então, quando você está a achar Cristo como seu Salvador, você tem mais riquezas do que todo mundo, porque já resolveu este assunto na tua vida. Onde vai passar? Onde eu vou passar eternidade? Por receber Cristo, já resolveu este assunto. Então você, com salvação, tem mais riquezas do que todo mundo. Quer anunciar a sua riqueza ao mundo? É bom. Eu achei a maneira para ter mais riquezas. Toda a comunidade, todas as vizinhas, toda a cidade vai chegar à sua porta. Tem riquezas mais do que todo mundo? Onde estão estas riquezas? Podia acontecer desta maneira. Com Cristo, com a vida eterna, tem mais riquezas do que este mundo. É bom anunciar isto, partilhar este Evangelho aos todos. Ok. Vamos ler as primeiras. João capítulo 1, 35, muitos versículos, mas fica comigo. Por ler estas escrituras comigo é melhor, hein? No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse:
eis aqui o Cordeiro de Deus. Eles ouviram esta palavra de João Batista. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Duas pessoas, dois discípulos. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora décima. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. André. Vamos aprender um pouco mais sobre André no nosso estudo. Mas quando está a achar André, sempre ele está a trazer pessoas a Cristo. Ou pode ser, ele está a levar pessoas, mas trazer pode ser. Ele sempre queria mais pessoas conhecer Cristo. Hein? Ok. Então, era André, irmão de Simão, no versículo 41. Este André achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Lembra-te, Messias é a palavra hebraica, Cristo é a mesma palavra grega. É ungido, a palavra portuguesa. Ok. 42. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ok? Isso é um nome que Jesus deu a Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, já limos esta passagem, mas e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. 46. Disse-lhe Natanael: pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes de Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Os olhos dele foram abertos, já? 50, espiritualmente. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira? Crees? Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crees? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso é depois da segunda vinda dele. Mas já falamos sobre esta última parte desta passagem que mostra-nos uma figura de Israel com a segunda vinda de Cristo. Abaixo da figueira da sua própria soberba durante a primeira vinda de Cristo, mas por reconhecer Cristo com os olhos abertos, então eles receberam Cristo, vão receber Cristo. Ele recebeu Cristo nesta passagem. Ok, uma figura. Mas a coisa mais importante por hoje é que pessoas estavam a trazer outros. Então, aqui temos Filipe, e ele falou com o amigo dele, Natanael, e disse que achamos o Messias. Ele tinha grande alegria. Ele queria falar com outro. Este homem tem as respostas
lembra-te, com Cristo, mas eles não sabiam tudo naquela altura, mas com Cristo pode ter a vida eterna, mais riquezas do que todo o mundo. Deve anunciar isto a outros. Não só isto, riquezas, queremos ter mais riquezas, mas estou a falar sobre coisas espirituais, mas realmente estou a falar sobre vida. E estou a falar sobre um escape do lugar chamado inferno. Ok? Eu não quero nenhuma pessoa ir ao inferno. Eu não quero nenhuma pessoa sofrer com fogo e chamas para a eternidade. Tormento. Eu não quero isto. Eu recebi Cristo porque eu não queria sofrer. Ok? É necessário falar com outros, com força, com compaixão, para receber Cristo. Está a falar? Nós temos esta grande riqueza. Nós temos esta vida eterna. É necessário anunciar isso a todo o mundo. Fomos mandados para fazer isto também. É necessário agradar a Deus mais do que eu. Eu sou nada, mas Ele é tudo. Ele é tudo. Ok. Abaixo da página 25, número 4, as bodas em Caná, o primeiro milagre público do Novo Testamento, João capítulo 2. Estes acontecimentos no início do ministério público, antes de João ser colocado na prisão, ok? Número 4, João capítulo 2, versículo 1 a 11. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná de Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Provavelmente a mãe dele estava a ver coisas na vida de Cristo, mas ele realmente não fez grandes milagres públicos nesta altura. Não sei o que ele fez em casa, mas com certeza ela sabia que ele era diferente. Também ele era especial. Ela sabia isto, mas ela não. Lembra-te, ela estava a guardar estas coisas no coração dela. Ela sabia algumas coisas, mas ela estava a aprender também. Está a ver, hein? Então, mas elas estavam neste casamento, esta festa do casamento. Versículo 2, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, lá em Caná de Galileia. Versículo 3. E faltando vinho, este vinho, outro estudo, ok? Vamos falar mais detalhe como isto. A Bíblia fala sobre vinho. Não vou negar isto, mas este é vinho outro. Deus, Jesus, não deu vinho fermentado aos amigos dele, não. Mas é outro estudo, ok? Estamos a falar sobre o ministério público dele agora. 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho, não tem vinho. Uma figura do sangue dele. Realmente, mas ela não entendeu isto. Em figura, Deus estava a usar este milagre para mostrar-nos que Cristo trazia sangue puro este mundo para morrer no nosso lugar. Sangue puro, sangue de Deus, mas ele era inocente. Cristo, ele morreu por nós. Hein? Ok, mas vamos falar mais sobre estes assuntos. Disse-lhe Jesus, mulher. Ele não disse mãe, ele não disse Maria. Mulher, mulher. Porque João apresenta Cristo como Deus. Hein? Mulher, qualquer mulher, não mãe. Não, mãe. Ele é apresentado como Deus. Disse-lhe Jesus, 4. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esta hora, vamos aprender isso como nosso estudo do livro de João. Esta hora é a crucificação de Cristo, a morte dele. Então, é uma resposta pouco estranha. Hein? Pouco estranha. Ela perguntou, elas não têm vinho? Ele disse, minha hora ainda não chegou. O meu tempo para morrer na cruz, para dar o meu sangue. Está a ver, hein? E aí estava a falar sobre a morte dele na cruz, a hora dele. Ok. 5. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos dizer.
E estavam ali postas 7 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada cabiam 2 ou 3 almudas, grandes tanques, ou pode ser não baldes, mas para guardar esta água, ok? Feita de pedra. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. 8. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: todo o homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora um bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Cana de Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali, não muitos dias. Ok. Então, mas está a mostrar este milagre público de Jesus. Ele não começou depois do batismo inicialmente, ele foi introduzido de João. Até este momento, ele não fez nenhum milagre, mas aqui ele está a fazer no início, mas ele tinha discípulos, mas só no início ele mostrou este milagre. Eles reconheceram uma coisa especial com este homem. Ok. Isso é página 25, vamos continuar, página 26. Página 26, a primeira expulsão dos mercadores do templo. Ok. Então vamos ler, porque Jesus estava em Caná de Galileia, mas ele vai a Jerusalém para celebrar Páscoa. Ok? Vamos ler isto. João capítulo 2, versículo 13 a 25. A Bíblia diz: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subia a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombas, e os comedores assentados. Ok, estes homens chegaram lá para ajudar pessoas a sacrificar, dar ofertas a Deus. Por viajar muito tempo, muita distância, foi difícil trazer animais para oferecer como sacrifício. Então estes homens tinham a ideia: vamos fazer um pouco de negócio. Vamos ir ao templo com o nosso gado para vender às pessoas que estão a chegar, para dar-lhes a oportunidade de dar sacrifício. Ok, muito inteligente, hein? Mas eles tinham motivo para ganhar dinheiro. Deus não quer-nos usar a nossa relacionamento com Ele, a nossa crença, a nossa fé para ganhar. Estes homens usaram estes bois, este outro gado, para ganhar um pouco. Também para fazer câmbio com dinheiro. Eles reconheceram: oportunidade aqui, muito dinheiro está aqui, vamos ganhar este dinheiro. Jesus tinha grande ira contra estes homens. Vamos continuar. Versículo 15. E tendo feito... mas vou dizer uma coisa. Cuidado hoje no nosso dia. Mas é bom fazer livros e folhetas e filmes que podem ajudar a trazer outro ao Cristo. Mas vou dizer isso. Muitos estes grupos, especialmente na televisão, estão a pedir dinheiro, estão a ficar muito rico. Ok?
Deus quer te dar a tua vida a Ele. Ele não quer te usar a igreja para ficar rico. Hein? Ok, pode ser a igreja não tem... Depende da igreja. Várias igrejas deste mundo têm muito dinheiro. Mas elas devem apoiar outros ou usar este dinheiro para evangelizar o mundo. Mas muitos querem fazer um negócio com a igreja, especialmente na televisão. Especialmente aqui. Cuidado, cuidado. Deve procurar homens honestos que queiram louvar Deus no espírito e no coração. Hein? Ok. Vamos procurar isto. É muito necessário. Ok. Desculpa. 15. E tendo feito um azorado de cordas, lançou todas fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos comedores e derrubou as mesas. Então, isso foi o nível de Jesus. Hein? Muitas pessoas que querem falar sempre sobre o amor de Cristo. Sim, é verdade, ele tinha amor. Mas ele expulsou estes homens fora do templo com grande força. Ele foi homem também. Hein? Homem com ira e zangar contra o pecado. Ele queria defender a justiça e o que é verdade, equidade com Deus. Isso foi Jesus. Ok. 16, desculpa. E disse aos que vendiam pombas: tirai de aqui estas, e não faceis da casa de meu pai casa de venda. Ok. Outra vez ele disse: a minha casa. Por que é que ele disse isto? Outra passagem no fim do ministério dele. Ele fez isso 2 vezes, segundo a Escritura. Esta vez ele disse: não façais da casa do meu pai casa de venda, mas outra vez ele disse: a minha casa. Por quê? Porque ele era Deus. É isto, hein? Ok. 17. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazer isto? Eles queriam um sinal. Hein? Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Ok. Eles pensavam: este grande templo que foi construído em muitos anos, como vai reconstruir em 3 dias? Ele está a falar sobre o corpo dele. Hein? A Bíblia vai dizer isso. Vamos continuar. 20. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Jesus! A inteligência de Deus, porque ele vai confundir as pessoas que não querem a verdade, mas ele vai abençoar a pessoa que está a procurar a verdade. A verdade é a palavra, segundo João capítulo 17. Né? Ok. 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Está a ver? Não? Eles reconheceram isso, mas não neste momento. Depois da ressurreição dele, eles entenderam isso. É necessário procurar entender o que diz as Escrituras. 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. E o que é dentro do homem não está bom. Hein? Jesus sabia isto. Todos os homens, todos. Ok, mas ele estava aqui. Ele estava a fazer milagres. Então,
pode ser alguns acreditaram nele. Pelo menos ele estava a introduzir-te assim a Israel, ok? Devemos entender isto. Então, acima de página 26, novamente, a posição de João Batista do respeito de Cristo e o seu corpo. Vamos ler João capítulo 3, versículo 22 a 30. A Bíblia diz: Depois disto foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação, porque os judeus associaram batismo com água com purificação. Tem uma dica para entender Atos capítulo 2, versículo 38. Eles pensavam isto naquele dia. Eles não entenderam o Evangelho de Paulo até quase Atos capítulo 9 ou 10. Pode ser e também além disso um pouco, ok? Eles pensavam, batismo é purificação. Então, versículo 26. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além de Jordão, do qual tu teste testemunho, ele batizando, e todos vão ter com ele. Sobre Jesus, tu está a falar sobre Jesus. 27. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Ok? Vós mesmos me sois testemunhos de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Então, realmente, ele estava a revelar Cristo. Ok? 29. Aquele que tem a esposa. Cristo, a esposa é a igreja. Ok? A esposa é a igreja. Eu já disse que esta igreja começou com a crucificação, mas recebeu a vida, Atos capítulo 2. Foi formado com a morte de Cristo. A igreja não existiu antes da morte de Cristo. Mas a igreja, realmente, o significado desta palavra é um grupo chamado. Ok. Chamado de fora. Para fora. Então, pode ser outros grupos chamado igreja. Pode ser Israel, no deserto, no Velho Testamento. Mas esta igreja, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, é nós. O corpo de Cristo. As pessoas nesta idade, nesta era, que recebam Cristo. É nós. Ok? Então, versículo 29, novamente. Aquele que tem a esposa é o esposo, Cristo. Mas o amigo do esposo é João Batista. Ele não diz que eu sou um parte da esposa, não. Ele diz que eu sou amigo do esposo, amigo de Jesus Cristo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Ok? Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Ele tinha alegria por ouvir Cristo. Ok. 30. É necessário que ela cresça e que eu diminua. Ok? Então, ele diz que é necessário ele ficar maior, eu preciso de ficar menor. Ok. Isto aconteceu. Mas João não era um par da igreja. Não é um par desta igreja, desta esposa eterna. Com Cristo temos a vida eterna. Mas João Batista não recebeu a vida eterna como nós. Não. Porque ele não entrou à igreja. Cristo morreu depois da morte de João Batista. Ok.
Vamos continuar. Número 7. O fruto e resultado de trazer um pecador a Cristo. Ok. Estamos a falar mais em frente. Joel capítulo 4. Joel capítulo 4 e versículo 39 até 54. O fruto e resultado de trazer um pecador a Cristo. Este capítulo fala sobre esta mulher samaritana. Vamos falar mais sobre ela também. 39, Joel capítulo 4. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, Cristo, pela palavra da mulher, esta mulher samaritana, vamos falar sobre ela, que testificou, disse-me tudo quando tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, a palavra de Cristo. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Eles dizem que, cremos agora, não por causa da tua palavra, mas por causa da palavra dele. Ok? A palavra de Cristo. Ok. Versículo 43. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam. Galileia, mas a pátria dele era Judeia, Belém, a vila Belém, onde ele nasceu. Mas em Galileia, eles, fora de Jerusalém, eles queriam receber ele mais lá. 45 novamente. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, Páscoa, porque também eles tinham ido à festa. Ok, então, mas vamos ler sobre este outro milagre de Cristo. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia lá um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Galileia da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que dissesse e curasse o seu filho, porque já estava morto. Então Jesus lhe disse, se não verdes sinais e milagres, não crerás. Okay? Eles tinham pouco fé aqui também. Disse-lhe o nobre, Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Isso é o assunto. Ele acreditou na palavra, então o filho dele. Mas, vou dizer isso, muitas pessoas querem este milagre hoje. Devemos orar a Deus. Mas Deus deu a palavra dele aqui. O seu filho é curado. Ok? Mas, para nós, ele tem poder curar. É possível, ele vai curar. Nós devemos pedir isso. Mas este homem nobre já recebeu esta garantia de Jesus, esta promessa de Jesus. Mas nós temos a promessa que ele vai guardar-nos e vai dar-nos a vida eterna. Isso é a coisa mais importante. Vamos morrer fisicamente. Vamos morrer. Então, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser depois de 10 ou 20 anos. Isso depende de Deus. Devemos procurar viver para glorificar Deus, mas no fim vamos morrer. Mas é necessário confiar em Deus desta maneira, entendendo que Ele tem propósito maior de nós. Para anunciar o Evangelho ao mundo, para ajudar outros a conhecer Cristo. Isto. Ok. Versículo 50 novamente. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra. Eles não acreditaram em Jerusalém. Mas aqui eles estão a acreditar. Está a ver, não? Que Jesus lhe disse e partiu.
51. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Está a ver? Eles ouviram a palavra no lugar Galileia. Lembra-te, Galileia está na parte do norte. Tá? A nossa mapa, Israel. O mar Mediterrâneo está aqui. Rio de Galileia. Aqui, mar de Galileia está aqui. Rio de Jordão, Mar Morto. Ok? Mas temos outra terra aqui, mas esta Galileia está na parte do norte. Galileia. Judeia está aqui no sul. Ok? Está a ver, hein? É muito importante. Eles receberam esta palavra de Cristo lá na Galileia. Mas não completamente. Mas em Jerusalém, eles rejeitaram a palavra dele com mais força. É necessário entender isso no início. Porque este atitude das pessoas no lugar, nesta região judeia, cresceria, vai crescer. Vai crescer antes do fim do ministério de Cristo na Terra. Ok? E vai concluir com esta crucifixão dele. Ok? Então, vamos continuar. Mas isso é o fruto e resultado de trazer um pecador a Cristo. As pessoas começaram a anunciar. O homem especial está aqui. Ei, Jesus, o Messias, o Cristo. Vamos para ouvir esta palavra. Então, este outro homem chegou para ter o filho dele curado da doença dele. Isso aconteceu. Ok. Então, vamos examinar as mensagens também. Página 26, acima da página, a linha B, as mensagens durante este período do início. Joel capítulo 1 a Joel capítulo 4. As mensagens de Cristo. Vamos ler primeiramente Joel capítulo 3. Joel capítulo 3, número 1, versículo 1 a 15. Versículo 1 a 15, a Bíblia diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ok? Ele é líder judaico. Achamos Nicodemos 3 vezes neste livro de Joel, aqui no meio de Joel, defendendo Cristo, e no fim do livro de Joel, ele estava a assistir a outro homem, José de Arimateia, para levar o corpo de Cristo depois da morte dele. Através deste livro, Nicodemos, ele tornou-se mais perto de Cristo. Mas no início não. No início, ele veio a Cristo à noite para falar com Cristo secretamente, sem ser vista das outras pessoas de Jerusalém, porque ele tinha pouco vergonha ser associado com este homem detestado. Cristo foi detestado. Então, Nicodemos usou pouco cuidado para guardar a reputação dele. Cristo sabia isto também. Ok. Vamos ler, não? Joel capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. O fim de capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus bem sabia o que havia no homem. Então, Joel capítulo 3 começa a falar sobre Nicodemos. Deus não colocou aquela passagem, Joel capítulo 2, versículo 22, na Bíblia, antes deste capítulo 3, por acidente.
Ele fez isso com propósito, porque ele queria mostrar-nos a tendência do homem, a soberba do homem, ok? É necessário nós reconhecer este problema, esta fraqueza de Nicodemos. Nós temos esta mesma ideia. Por ser pastor pobre, sem nada mais, ele quer ter posição, quer ser reconhecido como grande homem-chefe em frente dos outros. Eu encontrei-me uma vez, durante o tempo de evangelização, com outro pastor. Eu perguntei, como vai ao céu? Ele disse que, vou obedecer os mandamentos de Deus. Eu disse que, é verdade? Eu li Tiago, capítulo 2, versículo 10. Uma pessoa que guarda toda a lei, mas está faltando um só ponto, torna-se culpado de todos. Este homem não podia dar a minha resposta. Então eu comecei a mostrar, eu mostrei um homem que não está a guardar toda a lei é amaldiçoado perante Deus. Eu mostrei isto a ele. O que aconteceu? Ele recebeu a verdade? Não! Ele começou a falar com outro pobre amigo lá naquele mesmo lugar. O meu amigo, ele salvou você ouvir esta palavra deste missionário. O pastor, o pregador, ele quer ouvir. Deus sabe bem o que está dentro do homem. Pastor soberbo, desculpa, vai humilhar-te perante Deus? Quando está a aprender o que é salvação verdadeira, vai responder a mensagem publicamente em frente dos outros e receber Cristo? Ou vai resistir o Espírito Santo? O meu outro povo, mas eu não quero mostrar que eu não tinha conhecimento disto. Eu tenho vergonha. Deus sabe bem o teu coração. Quer a honra do homem ou de Deus? É isto. Não vou falar mais. Já entendi o que é verdade. Não? E havia entre os homens, os fariseus, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ok, ele endereçou Cristo como mestre e Rabi. Usou grandes títulos, mas ele não sabia, ele era Deus. Hein? Jesus não respondeu à pergunta de Nicodemos. Jesus, versículo 3, respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, o reino espiritual. É necessário nascer de novo. Ok, como é possível nascer de novo? Mas vamos continuar. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Ele estava a pensar sobre coisas físicas. Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Não. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer de água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus não está a falar sobre batismo. Eu vou provar isto, porque depois disto ele vai fazer uma comparação entre as coisas físicas e as coisas espirituais. Então, aqui no versículo 5, ele está a dizer que é necessário nascer de água e do Espírito. Ele está a falar sobre batismo. Não vai achar batismo neste capítulo. Desculpe, mas é verdade? Mostrei batismo. Não, batismo não salva. É fé. Sempre estou a dizer, uma pessoa que entra a água como descrente vai sair como descrente. Uma pessoa que entra como crente vai sair como crente. É isto. É mais inteligente do que Deus. É uma questão no coração. É necessário ter fé no coração. Não pode ter fé na água. Mas a Bíblia diz isso. Ok, vamos aprender esta Bíblia. Precisa de estudar um pouco mais. Batismo não salva. O batismo do Espírito Santo, sim. Isso é outra coisa. Não batismo com água. Ok.
Versículo 6. O que é nascido da carne é carne. Uma comparação. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de te ter dito, necessário-vos é nascer de novo. O vento, assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pode observar a direção da minha expressão? Não é possível. É indizível. Hein? É o mesmo do Espírito. Não é um nascimento físico, como água. Não. Versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel? E não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos. É verdade. Ele não sabia nada. E testificamos o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho. Jesus está a falar sobre a palavra dele e o Pai dele. Então, Nicodemos não sabia estas coisas espirituais. Jesus queria mostrar isso a ele. Versículo 12. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ele está a falar sobre uma coisa celestial, o primeiro nascimento, e estava a fazer comparação com a coisa espiritual, celestial, o novo nascimento. Está a ver uma coisa celestial. Não é possível ver isto. Ok? Como é possível entender isso se não pode entender isso é símbolo do nascimento físico? É isto. 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele estava lá naquele momento. Cristo está a falar. Ok? Testemunho de Jeová quer dizer não, mas é verdade. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Está a falar sobre a morte dele na cruz. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok. Ele está a falar esta mensagem, como Nicodemos, é a mensagem sobre o novo nascimento. O novo nascimento é acreditar em Cristo, é receber Jesus Cristo pessoalmente. Não por ir na igreja, não por ser batizado, não por dar dízimo ou tentar obedecer os 10 mandamentos. Não vai cumprir estas coisas. Estas coisas são religião. Religião não pode salvar. Religião é coisas feitas de um homem para tentar agradar a Deus. É bom tentar agradar a Deus, mas nós não podemos agradar a Deus suficientemente para ganhar a vida eterna. Nós somos mortos pecadores. A única maneira para ter a vida eterna é receber Cristo. O novo nascimento é receber Cristo. A Bíblia chama isso um dom gratuito, dado de Deus, só por acreditar nele. Já tomou esta decisão, acreditar em Cristo? Por entrar na igreja, não está a receber Cristo. É necessário receber Cristo, vindo a Cristo como pobre pecador, pedindo ajuda. Eu sou pecador, sem esperança, eu quero receber-te como meu Salvador, pessoalmente. Já tomou esta decisão? Já orou? Já falou com Cristo? Eu quero-te como meu Salvador. Sem isto, não tem esperança. Está a ver? Já tomou esta decisão? Muitos querem dizer, por visitar a minha igreja, por levantar a mão dizendo, eu quero louvar conosco, com vocês. Uma pessoa, muitos querem dizer que uma pessoa é salva por fazer isso. Não é verdade. É necessário falar diretamente, individualmente, com Cristo. Eu quero te ser o meu Salvador. Só isto, pobre pecador. Eu sou pobre pecador, preciso de ter um Salvador. Quero convidar-te a ser o meu Salvador. Já pediu isto de Deus ou não?
é mais importante. Cuidado com estes outros grupos que não pregam esta palavra segundo a autoridade de Deus. É necessário nascer de novo para ter a vida eterna. É necessário receber Cristo, um dom gratuito. Muito obrigado.